Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos analisar a posição dos Estados Unidos em relação à guerra da Rússia com a Ucrânia. Na verdade, eu irei fazer uma abordagem sobre a questão geopolítica norte-americana no que diz respeito ao contexto desse conflito que já se arrasta por mais de 2 meses. Espero que vocês gostem do nosso encontro e, havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Valeu, moçada? Tamo junto! Então, para iniciar o nosso encontro, estou colocando aqui essa imagem de punhos cerrados, representando a Rússia de um lado, os Estados Unidos do outro. Na verdade, desde o tempo da Guerra Fria, que essas duas superpotências têm interesses contraditórios, razão pela qual, hoje, nem tanto por questão ideológica, mas sim por questões de interesses geopolíticos, econômicos e militares, os dois países ainda se enfrentam no cenário geopolítico internacional. Então, moçada, aqui nós temos os objetivos dos Estados Unidos na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A princípio, nós temos que entender o seguinte: havia, como há, o interesse da Ucrânia se aproximar mais do mundo ocidental, através das negociações que levem o país a ingressar na União Europeia, que é o principal bloco econômico existente na atualidade, e também houve, até pouco tempo atrás, o interesse da Ucrânia vir fazer parte da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Dessa forma, na medida em que esse interesse da Ucrânia de se aproximar do mundo ocidental venha a ser por parte do ingresso do país na União Europeia, venha a ser por parte do ingresso da Ucrânia na OTAN, isso, de certa forma, contrariou os interesses da Rússia, uma vez que incomoda ao governo russo a aproximação das suas fronteiras da OTAN. Na verdade, essa questão estratégica militar que tem sido colocada pelo governo do presidente Vladimir Putin, que constitui, inclusive, uma questão que envolve ameaça à segurança da Rússia, tem sido, por parte do governo russo, o argumento fundamental para impedir que países que façam fronteira com a Rússia ou estejam bem próximos da Rússia ingressem na OTAN. Então, sendo assim, essa questão geopolítica que envolve a Ucrânia é extremamente delicada, podemos assim dizer. Então, dentro desse contexto, nos últimos anos nós tivemos o quê? Os norte-americanos enviando militares para a Ucrânia para treinar o exército ucraniano. Então, seria assim, de certa forma, considerado um preparativo para adequar as tropas da Ucrânia às normativas operacionais da OTAN. Então, isso incomodou cada vez mais
o governo russo, porque via uma crescente ameaça da Ucrânia vir fazer parte de uma organização militar que contrapõe os interesses da Rússia. E o governo do então presidente Vladimir Putin estava preparando uma ação militar contra a Ucrânia, ação esta que de fato saiu do papel no dia 24 de fevereiro, após a Rússia ter concentrado um grande número de efetivos militares, estima-se que de 100 a 130 mil soldados russos, nas proximidades da fronteira com a Ucrânia, e ainda ter deslocado um grande contingente militar para essa região de fronteira, dando a entender o que realmente veio a acontecer dias depois, que foi a invasão do território ucraniano por parte das Forças Armadas russas. Então, logo no início da guerra, ou até mesmo meses que antecederam a guerra, os Estados Unidos já estavam enviando ajuda militar para a Ucrânia. Uma ajuda militar não tão representativa, mas que já demonstrava uma predisposição do governo norte-americano em fornecer ajuda ao governo de Kiev. Quando a guerra eclodiu, acreditava-se que esse conflito seria um conflito de curta duração. Nem mesmo os mais renomados especialistas militares do mundo ocidental acreditavam que a Ucrânia poderia resistir a uma invasão em larga escala do exército russo. Acreditava-se que a Ucrânia seria derrotada em poucas semanas de guerra, até mesmo porque logo nos primeiros dias de guerra, as tropas russas vindas da Bielorrússia se aproximaram bastante da capital ucraniana. Mas a partir do momento em que o povo ucraniano, o exército ucraniano, manifestou uma intensa disposição de deter o avanço russo, os Estados Unidos e seus aliados, pouco a pouco, começaram a aumentar a ajuda militar ao governo ucraniano. Então, hoje, por exemplo, a Ucrânia conta com ajuda militar procedente de aproximadamente 30 países que estão enviando diferentes tipos de armamentos para o exército ucraniano, o que, de certa forma, foi de suma importância para deter o avanço russo e também mudar o panorama da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Tanto é assim que os russos se retiraram do norte da Ucrânia e começaram a concentrar as suas operações militares no leste e no sul da Ucrânia, principalmente na região de Donbás, onde tem Donetsk e Luhansk, que são dois territórios ucranianos, onde a maior parte da população é constituída por descendentes de russos e que vem lutando pela sua independência da Ucrânia e, consequentemente, a sua anexação à Federação Russa. Então, essa ajuda militar americana e dos seus aliados, ela vai crescer no transcurso da guerra, de forma que hoje torna-se muito mais difícil para o exército russo poder obter uma vitória num curto espaço de tempo, ou até mesmo uma vitória contra a Ucrânia, porque na medida em que o efetivo militar ucraniano aumentou, por causa da convocação de reservistas, a partir do momento em que a guerra vai se prolongando e os militares sem experiência vão adquirindo cada vez mais experiência, vão tendo cada vez mais acesso a armas sofisticadas, como mísseis antiaéreos, mísseis antitanque, mísseis antinavio. Isso vai dando ao exército ucraniano
condições para enfrentar o exército russo, que é considerado um dos mais poderosos do mundo. Sendo assim, é possível você perceber nitidamente que o objetivo central dos Estados Unidos e seus principais aliados é enfraquecer a Rússia, militarmente falando, geopoliticamente falando, economicamente falando, de forma que esse enfraquecimento da Rússia se traduza, por exemplo, numa maior segurança para os aliados dos Estados Unidos, sobretudo na Europa Central e na Europa Oriental. Então, na verdade, o que nós temos aí é esse princípio estratégico adotado pelo governo norte-americano, que vai ficando cada dia mais claro a partir do momento em que o próprio secretário de Defesa dos Estados Unidos, agora dias atrás, disse abertamente que o interesse dos Estados Unidos é enfraquecer a Rússia. E sendo assim, a gente vai costurando, na verdade, essa questão geopolítica que envolve a guerra na Ucrânia, como, por exemplo, sendo de grande interesse não só para os Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, como também para todos os membros da OTAN, porque o enfraquecimento da Rússia se traduziria, pelo menos sob o ponto de vista teórico, uma maior segurança para os países da Europa, sobretudo aqueles que fazem parte da OTAN. Aqui nós temos, por exemplo, o enfraquecimento da Rússia, como eu estava dizendo, através dessa imagem que mostra um soldado ucraniano, está aqui a bandeira da Ucrânia, recebendo aqui armamentos. Na verdade, esse armamento aqui é constituído por mísseis antitanque, são modernos mísseis antitanque, que têm infligido pesadas perdas ao exército russo. Já calcula que a Rússia tenha perdido, entre carros de combate e outros tipos de veículos militares, algo próximo a 3.000 unidades. Imaginem vocês que prejuízo isso está causando, não só para a Rússia, sob o ponto de vista de perdas militares, como também para a sua própria economia, de uma forma geral, uma vez que a manutenção da logística de guerra é extremamente cara. Eu já até tenho um vídeo que eu falo sobre isso. É uma logística de guerra extremamente complexa, porque você tem que alimentar milhares de soldados, você tem que enviar combustíveis, tem que enviar água, tem que enviar armamentos, peças de reposição, fazer a manutenção dos veículos. Isso em si, essa parte de logística, ela já é extremamente cara. Agora, imagine vocês, somando-se essa questão da logística, a grande quantidade de equipamentos militares que a Rússia já perdeu nesses 2 meses e alguns dias de conflito. Eu estou gravando essa aula hoje, no dia 30 de abril. A guerra começou no dia 24 de fevereiro, podemos assim dizer, 2 meses e 6 dias de conflito. Lembrando que essa cadeia de suprimento de armas tem como principal fornecedor os Estados Unidos, que hoje é o país que já destinou aproximadamente 4 bilhões de dólares em suprimento de armas e munições para o exército ucraniano, e o governo do presidente Joe Biden está anunciando que continuará enviando armas para a Ucrânia, porque os Estados Unidos têm por objetivo derrotar a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Nós temos que levar em consideração o seguinte, que essa guerra está sendo até o momento uma guerra convencional. E uma guerra convencional onde hoje você pode contar com determinados tipos de armamentos, como por exemplo mísseis antitanque, que tornam a cavalaria blindada pouco eficiente numa guerra. Então, uma guerra convencional, a partir do momento que
você tenha armamentos que possam resistir uma invasão terrestre das tropas inimigas, ela torna-se muito mais difícil de ser conquistada, ser ganha por parte do agressor. É o que está acontecendo, na verdade, atualmente com a guerra na Ucrânia. Apesar da Rússia estar atacando as cidades, inclusive alvos civis, já tendo causado perdas humanas e materiais gigantescas, a Rússia, ela, de certa forma, podemos assim dizer, está enfrentando um adversário extremamente feroz e combativo, que tem uma predeterminação de defender o seu território contra essa agressão armada e, sobretudo, defender a soberania da Ucrânia. Aqui nós temos nessa imagem o que eu coloquei aqui, testando a capacidade militar russa. Porque essa guerra também ela serve para os Estados Unidos e seus aliados da OTAN como forma de testar a capacidade militar do exército russo, da Força Aérea Russa, da Marinha Russa, e sendo assim, dá aos estrategistas dos Estados Unidos e da OTAN uma visão mais clara sobre essa capacidade militar da Rússia em envolver-se numa guerra e de que forma, caso ocorresse um conflito que colocasse de um lado a OTAN e do outro a Rússia, como eles poderiam agir para enfrentar e derrotar o exército russo. Então aqui você tem uma imagem de uma coluna de blindados russos. Essa letra V aqui é um dos símbolos que a Rússia utiliza nos seus veículos militares, V, Z, para identificação, para evitar o fogo amigo. Então você observa a grande quantidade de veículos militares que foram destruídos numa emboscada feita pelo exército ucraniano. Sendo assim, a estratégia, inclusive militar, do exército ucraniano de atacar esses comboios a partir de pequenos efetivos armados com mísseis antitanques e também com mísseis antiaéreos para dar apoio a esses efetivos, tem causado perdas militares irreparáveis para o exército russo. Então, na verdade, essa guerra está servindo para testar a capacidade militar da Rússia e sendo assim, fornecer aos Estados Unidos e seus aliados uma visão bem mais abrangente sobre essa capacidade militar, o que tem demonstrado não só para os Estados Unidos, como também para os seus aliados da OTAN, erros estratégicos nas operações militares do exército russo, considerados por muitos analistas como erros primários. Aqui nós temos a questão das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos à Rússia, já falamos inclusive sobre isso, num dos vídeos em que eu retrato a guerra. Essas sanções econômicas, elas têm por objetivo fragilizar economicamente a Rússia, lembrando que Estados Unidos e Rússia são os dois maiores fornecedores de armas do mundo. Os Estados Unidos detêm algo em torno de 31% do mercado internacional de armas e a Rússia algo em torno de 17%. E também, a partir do momento em que as sanções econômicas impostas à Rússia dificultam a Rússia exportar uma gama muito grande de produtos para diversos países que são aliados dos Estados Unidos, indiretamente isso vai interessar as empresas americanas, que vão poder ampliar as vendas dos seus produtos para esses mercados. Então, na verdade, esse conflito também, ele acaba tendo um interesse econômico por detrás disso tudo. Não é só o interesse estratégico, militar, geopolítico, você tem também o interesse econômico dos americanos e dos seus aliados em enfraquecer a Rússia de maneira que eles possam, através da fragilização econômica da Rússia, ampliar os seus mercados e, com isso, se traduzindo no aumento de ganhos de capitais para as inúmeras empresas que serão beneficiadas por esse processo.
Aqui nós temos a estratégia norte-americana, o encontro, né, do presidente Zelensky da Ucrânia, esse aqui. Aqui nós temos o secretário de Defesa dos Estados Unidos do lado de cá. E esse encontro veio reafirmar agora nessa semana, dias atrás, quando então nós tivemos a visita do secretário de Defesa e também de membros do alto escalão do governo norte-americano à Ucrânia, em que foi sacramentado, né, a predisposição do governo norte-americano em ampliar a ajuda militar à Ucrânia como forma de derrotar a Rússia nessa guerra. Então, quando você fala da estratégia norte-americana dentro desse conflito da Ucrânia com a Rússia, é uma estratégia bem desenhada, porque eu sou um cara que, nas minhas aulas de geopolítica, normalmente eu digo que os Estados Unidos, e agora mais recentemente a China, são os países que possuem a melhor geopolítica internacional para atender os seus objetivos estratégicos. E procuro explicar aos meus alunos, através de diversos exemplos, as ações que foram empreendidas no passado e que estão sendo empreendidas no presente, que caminham nessa direção, nessa linha de raciocínio. Então, moçada, eu espero que vocês tenham entendido essa questão, né, que envolve a geopolítica dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia, entendido que tudo envolve interesses políticos, econômicos e militares, e que mesmo após o término da Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia continuam em lados opostos, ou seja, com interesses antagônicos, e isso, de certa forma, leva os dois países a confrontos no campo diplomático, no campo geopolítico, no campo econômico e até mesmo no campo militar, como vem acontecendo agora com o presente conflito no território ucraniano. Aqui, mais uma vez, eu estou deixando os meus grupos da SpaceX, da ESA, do Colégio Naval e do Vestibular, grupos do Facebook, onde eu disponibilizo meus materiais em PDF de graça para que vocês possam ter uma base melhor nesse processo de preparação para os concursos que vocês farão esse ano ou nos próximos anos. Espero que tenham gostado desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta, ajude o professor Eugênio Bastos a divulgar esse trabalho, porque é a forma de pagamento que vocês podem me oferecer por terem acesso a essas aulas 0800, a esse material 0800. Sendo assim, a única coisa que eu peço em troca é que ajude a divulgar esse trabalho para que um número maior de jovens possam ter acesso a essas informações, a essas aulas e se prepararem melhor para os concursos que irão fazer nas suas vidas. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!